na semana passada, vamos começar a entrar direto no assunto. Na semana passada, o Conselho Nacional de Justiça publicou um resumo da sua investigação, da sua correição, né, sobre o TRF4 e a 13ª Vara, sobre a Lava Jato, sobre os processos da Lava Jato conduzidos pelo Sérgio Moro. E você até deu uma declaração para o Cafezinho, agradeço muito, falando sobre isso. Eu queria que você aproveitasse, explicasse como você avalia esse relatório e qual é a gravidade dele, na sua opinião, quais serão as consequências, quais deveriam ser as consequências dele. Olha, quando houve o afastamento do juiz lá da 13ª Vara, doutor Apio, isso causou uma certa perplexidade no meio jurídico. Em primeiro lugar, sem nem entrar na conduta que o juiz pode ter feito ou não, se foi abusiva de alguma forma, foi um afastamento sumário, ou seja, não foi dado a ele o direito mínimo de defesa. Das garantias do juiz, qualquer juiz no Brasil, pela Constituição, é a inamovibilidade. Você afastar um juiz da sua vara, um juiz federal, sem dar a ele sequer o direito ao contraditório da ampla defesa, é algo muitíssimo violento, algo que realmente chamou a atenção da comunidade jurídica. E todos nós que somos advogados criminais acompanhando a Lava Jato, uns sabem, porque trabalhou muito comigo, eu trabalhei muito na Lava Jato, fui um crítico ferrenho dos abusos, dos excessos da Lava Jato, Sérgio Moro, seus comparsas lá, procuradores e tal. Outros acompanham ainda que não com tanto conhecimento, mas todos estavam muito bem impressionados com a postura desse juiz na vara. Esse juiz estava tomando decisões importantes para moralizar aquilo que acontecia na vara. Nós não podemos esquecer, Miguel, é importante que se saiba disso, que o Supremo Tribunal Federal considerou o juiz parcial e incompetente, dizer que ele não tinha competência para julgar os casos que ele, num gesto político, ele, na verdade, que era um projeto de poder da Lava Jato. Então, quando você tem um juiz independente que é afastado por um tribunal que todo mundo sabe da animosidade dele com o juiz, aquilo causou perplexidade enorme, até porque a prova, entre aspas, alegada para afastamento, é um documento obtido pelo próprio Moro. É algo inacreditável. O Moro, que tinha interesse em afastá-lo, foi quem levou a prova para esse afastamento. Então, houve eu diria assim, uma certa indignação e as pessoas esperavam que o CNJ fizesse o que fez. O CNJ fez uma inspeção não só na vara, mas também no Tribunal Regional número 4, lá do Sul. Agora, começam a sair as primeiras definições graves, algumas questões, claro, tem que ser aprofundado ainda. Você tem a questão daquela conta que foi descoberta com mais de bilhão, que ninguém sabe exatamente qual era a forma de manuseio dessa conta. Você tem condutas que ainda vão ter que ser, Miguel, ainda vão ter que ser, dada essas investigações, algumas consequências. No Brasil, nós não podemos ter, por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que houve corrupção no sistema de justiça por parte do Moro e dos procuradores, e não ter consequência. É algo assustador e preocupante. Então, o que nós estamos esperando agora? Há um pedido, não só junto ao CNJ, mas também junto ao ministro Toffoli, que é o ministro que tem a competência, que ele herdou determinada reclamação do ministro Lewandowski, que se aposentou, para que seja determinada a volta do Apio à 13ª Vara. Ou seja, o que nós queremos é um aprofundamento dessas investigações, dando a eles todo o direito de defesa, o que eles não deram ao doutor Apio. O doutor Apio não foi intimado para poder falar sobre a tal gravação que imputava a ele certo abuso e tal. Não, simplesmente afastaram do cargo. Então, eu entendo que nós ainda teremos um aprofundamento, tanto por parte do CNJ, repito, como por parte do Supremo Tribunal Federal, para que se possa saber exatamente o que ocorria naquela vara. É uma vara que tem que ter sido... nós temos que ter bastante cuidado com o que acontece aí nessa investigação, porque é uma vara que paralisou o país. Ela foi instrumentalizada pelo Moro e pelos procuradores da tal força-tarefa da Operação Lava Jato.
ela chegou claramente, quem disse, não sou eu que estou dizendo, eu dizia isso lá em 2015, 2016, corri o Brasil dizendo isso, mas hoje é o Supremo Tribunal que diz. O Supremo Tribunal que diz que houve instrumentalização e parcialidade. Então, o que vai acontecer agora? Vai ser o aprofundamento dessas investigações, o que está acontecendo já é grave, para que nós possamos responsabilizar todas as pessoas que agiram contra a Constituição e contra a lei. Olha só que coisa impressionante, vocês que estão me ouvindo. Depois da decisão do Supremo Tribunal, dizendo que a 13ª Vara, especialmente o Tribunal Regional 4, não poderia tomar nenhuma decisão, porque estava havendo uma discussão de correição lá contra, especialmente, a questão do Tacla Duran e daquele Tony, aquele empresário, simplesmente o Tribunal Regional Federal número 4, na semana passada, no meu ponto de vista, com afronta clara, afronta direta a uma decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo, ele anulou todas as decisões que o doutor Apio tinha dado na 13ª Vara relativas à Lava Jato. É algo assustador até. Veja bem, tem um caso em que eu sou advogado de uma determinada pessoa, que teve uma sentença favorável do doutor Apio, também uma revogação de uma prisão, que o desembargador que julgou esse caso no Tribunal Regional número 4 se deu por suspeito em relação ao meu cliente, porque o irmão dele era um delegado lavajatista, que trabalhou na Lava Jato, inclusive trabalhou numa busca e apreensão que o meu cliente sofreu em Portugal. Ele, mesmo tendo se dado por suspeito, ele englobou naquele rol dos processos anulados o processo do meu cliente. Então, os abusos são muitos. Eu tenho para mim, não quero ser leviano, mas eu tenho para mim que houve um certo frisson, um certo apavoramento mesmo, quando começou-se, então, a fazer uma investigação mais profunda na vara. Porque é uma vara que, durante muitos anos, foi dominada com processos importantíssimos. Nós temos que lembrar que todos esses processos que hoje estão sendo anulados, com aquela decisão do ministro Toffoli, que, por sinal, é técnica e da segurança jurídica. Nessa reclamação que o ministro Toffoli deu, aquela decisão que ele anulou as provas obtidas de forma ilegal, o que ele fez é isso. Anulou as provas obtidas de forma ilegal. Não mais do que isso. E tinha que fazer, porque a Constituição não permite o uso de provas ilegais. Vocês podem se lembrar que nas tais 10 medidas de combate à corrupção, que não tinha nada de combate à corrupção, eram medidas eleitoreiras, que foram defendidas especialmente pelo Deltan, no Brasil inteiro e tal. Uma das medidas era tornar possível o uso de prova ilícita. Pasmem, é algo inacreditável. Como é que se pode fazer uma afronta à Constituição? Eles são tão frágeis intelectualmente, Cacai, que tentaram, inclusive, mudar a Constituição via projeto de lei. Pois não. só para lembrar, você mencionou essa campanha do Dallagnol. Eu lembrei aqui agora que eu acho, inclusive, que está citado na decisão do Toffoli. É um diálogo que ele cita, né? É isso mesmo. Em que o Dallagnol, ele conversa com o Moro se o Moro não podia pegar um pouco daquele dinheiro para bancar um vídeo, uma produção de um vídeo que eles queriam fazer. E o Moro concorda, não, beleza, vou ver aqui, pode sim. É isso mesmo. Eram uns 50 mil reais. O que você acha disso? Exatamente. Esse projeto foi um projeto, assim, quando saiu esse projeto, as 10 medidas contra a corrupção, porque o que a Lava Jato fazia, de forma meio maniqueísta e infantil, mas que, como tinha grande mídia, pegava, todos nós que criticávamos os excessos éramos tidos como inimigos do combate à corrupção. Um absurdo completo. Então, eles pegaram esses 10 programas, eu costumo até brincar que, além do dinheiro público que eles fizeram, que o Deltan pediu para o Moro liberar, eles pediram vários artistas que não tinham a menor noção do que estavam fazendo, vários deles, para poder fazer essa propaganda no Brasil inteiro. Lembro da Maria Cândido Fernandes, ela fazendo a propaganda na televisão, eu até brincava assim, se ela pedir para eu assinar, que eles pediam para assinar nas ruas e tal, até eu assino, porque ela tem credibilidade, é uma pessoa com muita nacionalidade, mas o conteúdo do programa era um conteúdo absolutamente ridículo, completamente contrário à Constituição e não tinha nada de combate à corrupção. Então, o que nós temos que fazer agora? A questão toda, Miguel, é que o tempo do Poder Judiciário muitas vezes incomoda as pessoas, porque não é um tempo tão rápido, né?
Eu, a semana passada, fiz um pedido de extensão da decisão do ministro Toffoli para determinado caso, que eu acho que está havendo abuso por parte do Tribunal Regional número 4. Essa sindicância que foi feita, tanto na 13ª Vara como no CNJ, ela vai comprovar, do meu ponto de vista, com muita tranquilidade técnica. O ministro Salomão é um ministro muito sério e é um ministro muito cuidadoso e rigoroso. Ele é rigoroso. Está demorando? Para nós que vemos um juiz ser afastado sumariamente do cargo, parece que está demorando uma eternidade, porque é muito grave. Eu, com toda sinceridade, teria determinado a volta liminar dele, teria dado a ele o direito de defesa para poder fazer o que ele pudesse fazer. Ele tem 2 grandes advogados, o Vanderlist, que é um advogado lá no Tribunal Regional, que é um grande advogado lá do Sul, e o doutor Pedro Serrano, que é um gêniozinho do direito, que é um professor de São Paulo. Então, eu acho que essa investigação ela tem que ter prioridade. É muito grave você afastar um juiz da sua jurisdição sumariamente, e especialmente um juiz que estava fazendo, e precisa voltar a fazer, um trabalho muito sério dentro da vara. Tanto é que chegou à conclusão da perplexidade desse montante de dinheiro. E várias outras questões. A gente conhece a vara. Você tinha uma juíza lá que fazia o copia e cola das decisões do ministro Moro, do juiz Moro. Então, é tudo muito grave. Eu acho que ainda estamos, já avançamos, mas ainda estamos necessitando ver uma ação mais forte junto à 13ª Vara e junto ao Tribunal da 4ª Região. Cacai, o Moro, eu vi que ele está se defendendo. Eu vi até que outro dia ele postou um trecho do Rui Barbosa para tentar se defender, dizendo que, mencionando a questão do crime de hermenêutica, né, que não existe, que o juiz tem que ser livre para decidir o que quiser, que o Rui Barbosa defendia isso, que o juiz pode decidir o que quiser, não existe crime de hermenêutica. Como você responde a essa abordagem do Moro? Não, eu não tenho dúvida de que não pode existir o crime de hermenêutica de forma que você não pode engessar a decisão de um juiz, mas não é disso que se trata. Ninguém está querendo julgar o Moro porque ele teria, por exemplo, feito uma interpretação de uma prova num dado processo de uma maneira que o tribunal discordou. Isso não é crime. Isso ocorre todos os dias. Juízes de primeiro grau prolatam sentenças que são revogadas pelos tribunais, que a gente ganha no habeas corpus, no STJ ou no Supremo. Não é absolutamente nada disso. Isso aí é uma tentativa de desviar o curso da discussão. O que Moro foi investigado é da parcialidade e do fato de ele ter tentado fazer uma vara com jurisdição universal. Desde 2015, eu falo sobre isso no Brasil todo. Quer dizer, tudo aquilo, todos os processos que tinham interesse político do Moro, da Lava Jato, que tinha um projeto de poder, ele levava para julgar lá com ele. Eu te pergunto uma coisa básica. Por que um triplex de Guarujá está sendo julgado em Curitiba? Isso é elementar. O direito ao juízo natural, até porque já tinha tido uma sentença em São Paulo, nem recebendo a denúncia. Mas ele avocou o processo para ele. Então, vamos com calma dar o devido respeito aos fatos. Ninguém está dizendo em crime de hermenêutica. É óbvio que um juiz não pode punir por fazer determinada interpretação da lei ou por fazer determinado peso de provas que leva alguém a ser absolvido ou condenado. Não se trata disso. Esta que é a questão. Muito bom. Cacai, sobre a questão do local, né? A questão se o juiz... a questão da jurisdição universal que você mencionou, que os defensores da Lava Jato, que a gente acompanha há anos, na realidade, eles consideram isso uma tecnicalidade. Não, isso não importa tanto, né? Que eu acho que é perigoso isso, porque, na realidade, se eu não me engano, me corrija, eu sou só um estudante autodidata, né? Que é uma questão de filosofia do direito, né? Uma questão de não dar poder, não concentrar tanto poder na mão de um juiz. Mas como você analisa a importância de cada juiz ter a sua jurisdição? O direito constitucional prevê que o cidadão tem o direito ao juiz natural. Quer dizer, você, salvo no regime de exceção,
Você não pode escolher o caso que você vai julgar. Isso é um princípio básico para que você possa ter uma independência e uma harmonia entre os poderes. Você não pode ter um juiz de Curitiba que se arvorou num projeto de poder, a Lava Jato era um projeto de poder, conseguiu se unir a uns procuradores que instrumentalizavam parte do Ministério Público, com o apoio da grande mídia, e dizer assim, não, todas as causas que disser respeito ao candidato Lula me interessam. Por quê? Porque o candidato Lula era aquele que estava na frente das pesquisas do fascista Bolsonaro. Então, nós vamos processar, vamos tirar o caso lá de Guarujá para cá, vamos pegar todos os casos possíveis que puder pegar, o sítio de Atibaia, tudo que disser respeito ao Lula vai ser um juiz que a gente chamava de forma jocosa de jurisdição nacional. Por quê? Porque ele politizou, ele instrumentalizou o Poder Judiciário. O cidadão tem o direito de ser julgado onde tem o juiz natural. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque aquilo foi de uma gravidade ímpar. Você veja bem, a condenação do Lula e a prisão do Lula, o Lula foi solto quando eu fui o primeiro a entrar, entramos com a ação direta de constitucionalidade da presunção de inocência, da prisão em segunda instância. Naquele dia ele foi solto. Nós ganhamos num dia, no outro dia ele foi solto. Lula não foi solto por causa da parcialidade do Moro, não foi solto por causa da incompetência do Moro, não. Foi solto por causa do processo do Supremo Tribunal Federal. Mas ele foi preso dentro de uma estratégia de poder da Lava Jato. Por quê? Com a prisão do Moro, do Lula, aí nós temos uma série de questões que estão sendo ainda, de certa forma, investigadas. Primeiro, houve uma desmoralização. Aquilo que eu falava desde 2015 começou a virar lugar comum. Por que um juiz prende o principal opositor e depois aceita ser ministro da Justiça do candidato que ele apoiou, que foi o principal apoiador? A Lava Jato tem uma importância fundamental na eleição do Bolsonaro. Então é disso que se trata. O direito de ser julgado. Claro, o Ministério Público tem o direito de denunciar, se julgar que tem crime. Direito e dever. A polícia tem o direito e o dever de investigar. Mas você não pode dirigir, não, eu tenho amizade ou relação com um juiz lá do Acre. Eu quero processar um fulano de tal aqui em Brasília. Não, eu vou para o Acre, que lá eu conheço o juiz. Não é assim que funciona o Poder Judiciário. Muito bem. Cacá, eu conversei aqui com o Felipe Santa Cruz na sexta-feira passada. Ele acompanhou mais de perto a questão da Lava Jato no Rio de Janeiro, que também cometeu muitos abusos. O juiz Marcelo Bretas foi afastado. E ele falou também que está ocorrendo também uma correção no Rio de Janeiro. Né? Ele está aguardando o resultado disso. Queria saber qual é a sua expectativa desse resultado, se você acompanhou também os abusos no Rio de Janeiro. Olha, eu acompanho com bem menos profundidade o que acontece no Rio, até porque tem amigos que sofreram também esses abusos lá. O Rio de Janeiro tem alguns casos que é algo inacreditável que aconteceu. Quer dizer, tem um caso específico de um empresário extremamente bem-sucedido, filho de um senador da República, que houve uma perseguição em torno do pai dele, pela Lava Jato, em torno dele, que quase destruiu a família, com prisões ilegais, com bens que estão até hoje ainda indisponibilizados. Então, a Lava Jato, em menor escala, ela funcionou no Brasil todo. Você veja um exemplo que eu gosto de dar, no Mato Grosso, onde tinha uma juíza, Selma, que se dizia Moro de Saias. Ela fez exatamente o trajeto que o Moro fez. Ela largou a vara, candidatou-se ao Senado, se elegeu senador e foi caçada dentro de 1 ou 2 anos por corrupção, por Caixa 2. Então, assim, nós tínhamos, como a grande imprensa, nós temos hoje ainda as viúvas da Lava Jato. Você tem, especialmente em determinada rede de televisão, 2 pessoas poderosas que são verdadeiras viúvas da Lava Jato, que não fazem sequer uma leitura honesta do que aconteceu e do que está acontecendo. Então, quando você tinha um apoio maciço da mídia, é fácil de se lembrar, não tem tanto tempo, essas pessoas que coordenavam a Operação Lava Jato, elas estavam frequentemente na primeira página de todos os jornais, nos noticiários noturnos, largamente colocadas como semideuses. Enquanto nós, que não tínhamos espaço para crítica, estávamos correndo o Brasil, fazendo palestras, escrevendo artigos. Isso é que tem que ser levado em consideração. A desigualdade que tinha, porque nós não tínhamos a grande mídia. Por isso é que eu elogio muito a mídia independente,
que nos ajudava muito a ter essa capilaridade para poder fazer a discussão. Hoje, eu imagino que com a vitória que tivemos nas ADCs, inclusive com falta de honestidade intelectual, eu me lembro quando eu entrei com a ADC 43, para dizer que não podia ter prisão salva após o trânsito em julgado, as matérias algo assim, vão ser soltas mais de 600 mil pessoas. Absurdo, absurdo. Só seriam presas, soltas aquelas pessoas que não deveriam estar presas, era um número muito pequeno. Só que entre essas pessoas estava o Lula, estava o Zé Dirceu. Então você tinha um apoio midiático muito grande. Mas eu tenho para mim que tanto que nós trabalhamos um grande grupo de advogados, de intelectuais, defensores públicos, a importância da defensoria pública no Brasil como um todo, a força da imprensa, dessa mídia que não é a mídia oficial, vamos chamar assim, hoje já não tem muita dúvida mais de que houve essa instrumentalização e o Supremo Tribunal, ao afastar por parcialidade o juiz, é muito grave um juiz parcial. Nós temos que dar o nome efetivamente ao que aconteceu. Veja bem, essa decisão do Toffoli agora, que foi técnica, e é muito interessante a forma com que ela se deu, ele fez a decisão, entregou a decisão no cartório e não deu nenhuma entrevista sobre a decisão. Não é o que os Moros e Delstans faziam na época da Lava Jato, que tinha espetacularização. Claro que ela foi extremamente discutida e debatida por causa da importância dela, que eram coisas que nós já batimos. Todos nós que trabalhávamos com a Lava Jato já sabíamos que uma hora isso ia acontecer, porque já foram várias as decisões que estão cortando os abusos. Ainda existe, Miguel, ainda existe muita consequência dos erros cometidos. Muitas consequências, eu estou dizendo. Eu hoje conversei com um empresário que teve uma busca-apreensão na casa dele. No dia da busca-apreensão na casa dele, a esposa dele estava dormindo com a aliança do lado da cama. A polícia levou a aliança de casamento dela. 2017. Até hoje não devolveu a aliança. Ele já está absolvido, já não tem mais a disponibilidade dos bens dele, e ele não conseguiu ainda recuperar a aliança que era da esposa do casamento dele. Os abusos são muitos. Às vezes é importante falar de detalhes que isso impressiona a pessoa comum. A pessoa que pode imaginar, você imagina um juiz que pede para trazer o comprovante da compra de uma aliança que se deu num casamento de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Então, assim, ainda tem muitos efeitos negativos essa operação Lava Jato, que, felizmente, na sua grande maioria, Deltan já está cassado, essa Selma já está cassada, eu acho que, inexoravelmente, o Moro será cassado, mas o principal, que é importante, o principal é que essas pessoas que instrumentalizaram o Poder Judiciário e que, nas palavras dos ministros do Supremo, corromperam o sistema de justiça, têm que ser responsabilizados.